Ainda que ninguém me negue, sei que muitos são incapazes de dizer que experimentaram a minha presença em suas vidas, e muitos até não acreditam que possam senti-la. Só que não percebem que sem mim não produzirão frutos genuínos. Não importa o quanto se esforcem ou quanto dinheiro gastem. Vocês estão dispostos a qualquer sacrifício para estar em comunhão comigo? Vamos abrir a Bíblia em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, a continuidade da série sobre o Espírito Santo e a ação dele no nosso dia a dia. E aqui em Gálatas, a partir do versículo 19 do capítulo 5, Paulo vai fazer uma comparação que é bem clássica, que a gente utiliza em vários momentos e diversas formas para a nossa vida, que diz assim: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria, feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdias, partidarismo, faccionismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que são de Cristo crucificaram a carne juntamente com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também sob a direção do Espírito. Não nos tornemos orgulhosos, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja cobiçosa uns dos outros. Vamos orar novamente. Pai, nós te louvamos por estarmos reunidos nessa noite aqui, Senhor. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos na Tua casa, celebrando o Teu nome, louvando o Teu nome, Senhor, com liberdade de levantarmos as nossas mãos, aplaudirmos o Teu nome, com liberdade de contemplarmos o Senhor, de chorarmos, de nos alegrarmos, com liberdade, Senhor, de ofertarmos nas necessidades dos outros, de ofertarmos para as necessidades da Tua casa, de abençoarmos missionários que estão no campo. Obrigado, Senhor, porque podemos ver uma ministração como essa aqui, Senhor, falando do Teu Espírito através da dança. Obrigado, Senhor, e que agora possamos contemplar a Tua palavra e que o nosso coração receba aquilo que seja proveniente do Teu Espírito Santo e apenas do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, a carta do apóstolo Paulo a Gálatas é extremamente interessante porque tem um conflito que fica expresso um pouco mais acima. No início do capítulo 5 vai falar sobre a liberdade cristã. E aí começa alguns problemas na igreja de Gálatas, que era uma igreja coordenada por Paulo e ensinada por Paulo, mas que em determinado momento recebeu a presença de pessoas que na época se chamavam de judaizantes, daqueles que acreditavam que não só a fé em Cristo era o suficiente para a vida dos gentios, mas também todos os ritos e costumes que os judeus tinham. Então, essas pessoas elas iam até as igrejas, pois o apóstolo Paulo tinha um chamado de levar o evangelho para além dos judeus, levava a mensagem de Cristo aos gentios, e o apóstolo Paulo não acrescentava nessa mensagem determinados costumes e ritos que os judeus tinham desde a fundação da sua nação. Então isso era um problema para a igreja, porque a igreja havia saído de Jerusalém, e enquanto estava em Jerusalém, a igreja cristã da época, enquanto estava em Jerusalém, ela se aliou à sinagoga. Então todos os ritos que aconteciam na sinagoga, inclusive a maneira de culto, ela era uma maneira judaica. E Paulo, ao ir para os gentios, ele falou assim: olha, os gentios não precisam fazer isso, eles precisam se apegar apenas à fé em Cristo. E isso dá um embate dele com o apóstolo Pedro, que é descrito também aqui em Gálatas, pois Pedro, ele, segundo o apóstolo Paulo,
ele era judeu, se comportava como gentil, mas em determinados momentos queria que os gentios se comportassem como judeus. E um dos grandes problemas que estavam em jogo aqui era a circuncisão. Os judaizantes, eles chegavam nas igrejas que estavam sendo criadas recentemente na Ásia e dizendo: vocês precisam se circuncidar, porque senão a fé em Cristo não vai ser suficiente. Vocês precisam se circuncidar no ritual judaico, vocês precisam celebrar as festas judaicas, vocês precisam cumprir com os rituais judaicos. E Paulo tem um longo desgaste com essas pessoas, ao ponto então dele começar a ensinar a igreja sobre o que era a velha aliança e nova aliança. Então, o capítulo 4 ele vai falar sobre a aliança que Deus tinha com Isaac e não tinha com Ismael. E ele vai falar sobre a liberdade. Ele começa aqui falando sobre a liberdade e no meio ele dá uma exortação para que as pessoas não utilizassem da liberdade dando ocasião à carne. O limite da liberdade seria o de domínio, o de retorno ao domínio da carne. Esse era o limite que Paulo falava para a liberdade cristã. E nesse contexto ele vai falar que a liberdade era não necessariamente ser apegado a determinados rituais, e sim a fé em Cristo. E ao explicar sobre a liberdade, ele então entra nesse tema da obra, da carne e do fruto do Espírito. E aí tem uma grande diferença entre obra e fruto. Tem uma grande diferença entre obra e fruto, porque a obra ela é uma voz ativa. Obra é alguém que realiza. Isso aqui indica que enquanto nós não temos a presença de Cristo na nossa vida, o que nós realizamos através da nossa mão é uma obra da nossa carne, é uma obra dos nossos desejos, é uma obra da nossa velha natureza, como Paulo se refere em determinados momentos. É uma obra que nós podemos produzir sem domínio de Deus e muitas vezes também sem influência do diabo. Para o John Stott era claro que a influência diabólica na nossa vida, ela nos induz a várias coisas, porém o nosso maior inimigo, e o maior inimigo também da ação do Espírito, somos nós mesmos, é a nossa velha natureza, é a nossa humanidade, é a nossa maneira de ver o mundo, é a nossa maneira de sentir, é a nossa maneira de pensar. E Jesus, ao falar disso com os discípulos, ele vai falar que o grande problema do homem, em determinado momento, os judeus sentam com Jesus e eles criticam porque os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos, e isso trazia uma contaminação espiritual para os homens. E aí Jesus fala assim: olha, o que contamina o homem não é o que entra, mas o que é produzido pelo homem, é o que sai do homem. E o que sai do homem é aquilo que está no coração dele. De onde que vem? Homicídios, prostituição, impureza, blá, 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 blá. De onde que vem? Do coração humano. Daquele que ainda não recebeu sobre si a doce presença do Espírito Santo. Aquele que não se tornou habitação do Deus divino. Este, na maioria das suas obras, terá essa indicação de puro desejo, de pura carnalidade. E aqui ele vai fazer essa mesma referência. E ele vai falar que as obras da carne, elas são evidentes. As obras da carne, elas são evidentes, elas não podem ficar às escuras. Elas não ficam à escura. E aí ele vai enumerar uma série de obras da carne. Ele vai enumerar uma série de questões que acontecem na nossa vida e que se opõem à presença do Espírito Santo. E que se opõem ao amor de Deus. Por quê? Imoralidade, impureza, indecência, idolatria. A gente teve uma série sobre o poder que atribuímos a determinadas coisas que não são deuses, mas que nós lhes atribuímos o poder de Deus. Então, ao adorar o dinheiro, não quer dizer que necessariamente o dinheiro é um Deus, mas é o valor que nós damos para ele de divindade. Então, ao olhar para uma imagem, não quer dizer que essa imagem seja Deus, mas é o valor de divindade que nós atribuímos a ela. A idolatria, ela pode ser expressa por questões religiosas, mas ela acontece também nas questões relacionais. Ela acontece a partir do momento em que nós idolatramos um líder, ou que nós idolatramos uma pessoa, e que essa pessoa não pode, em determinado momento, fraquejar, cair, falhar. Nós lhes atribuímos uma divindade. Nós atribuímos a alguém
um poder sobrenatural que ele não tem. Nós atribuímos a alguém uma pureza e uma santidade exacerbada que a pessoa, quando ela falha, aí a gente retrocede, mas não retrocede na nossa idolatria. A gente procura um outro ídolo, a gente substitui esse ídolo. A gente procura outra pessoa que seja uma referência para nós. A gente procura alguma outra coisa para colocarmos valor e para adorarmos. O homem tem essas necessidades de adorar alguma coisa. E isso impede a ação de Deus na nossa vida. Isso impede a ação de Deus na nossa vida. Quantas pessoas elas adoram mais a criatura do que o Criador? Quantas pessoas procuram mais igrejas por causa do líder do que necessariamente da comunidade? Quantas pessoas elas dão mais valor ao ritual do que ao alvo do ritual? Isso também é idolatria. Isso impede a ação do Espírito Santo, a ação de Deus na nossa vida. Inimizade, feitiçaria. E aí ele vai dar uma série de obras que tem a ver não com a nossa relação com o Pai, mas tem muito a ver na nossa relação com o outro. Então ele vai falar sobre rivalidade, ele vai falar sobre ciúmes, ele vai falar sobre ira. Talvez tenham versões diferentes. Eu ia trazer a versão a mensagem, mas eu achei que ele diluiu tanto o texto que ficou de uma compreensão mais difícil. Mas se você tiver, fica à vontade. Mas eu recomendo depois ler a versão convencional, porque eu acho que fica um pouco mais clara nesses pontos aqui. Mas a ação do Espírito também é freada na medida da nossa relação um com o outro. Então, quando ele coloca a obra da carne, que vai fazer essa rivalidade com o Espírito, ele coloca problemas que nós temos uns com os outros. Então nós não sentimos ciúmes de Deus, nós sentimos ciúmes do outro. Nós rivalizamos não com Deus, porque quem pode rivalizar com Deus? Ninguém. Mas nós rivalizamos com o outro. Nós temos uma ambição egoísta, nós temos discórdia, nós temos um sentimento faccioso, nós temos inveja. E esses dias eu estava assistindo um professor de história da Unicamp no Jô Soares, chamado Leandro Carnal. O nome dele já tem a ver com o texto aqui. Mas ele é um historiador que se diz ateu, mas ao falar da fé, ele tem um conteúdo muito interessante. E ele vai falar sobre velhos e novos pecados. Tem uma palestra dele sobre velhos e novos pecados. E ele vai falar de coisas que eram pecados e que hoje não são mais. Por exemplo, vaidade. Para a Idade Média, a vaidade era um pecado capital. Hoje nós incentivamos. Não, pinta o cabelo, né? Passa um batom mais forte, faz não sei o quê, vai no pitangui, faz tal coisa. A gente incentiva determinadas coisas que antes eram pecados absolutos e que hoje se tornaram relativos. A ira, todos nós precisamos em determinado momento gritar, para extravasar, para fazer tal coisa. Coisas que antes eram pecado. Mas ele, ao falar da inveja, é muito interessante, porque ele relata uma pesquisa onde 90% das pessoas se dizem invejadas. Só que só 10% é invejosa. Então, quem está invejando, então? As pessoas têm uma dificuldade de dizer que são invejosas. Ela vai falar assim, eu sou orgulhosa. Eu tenho dificuldade. Mas você tem inveja? Não. Não tenho. Inveja nenhuma, não invejo ninguém. O que é meu, aleluia. Então tem um equívoco. E a inveja é um ponto aqui que ele coloca como uma clara e evidente obra da carne. E a inveja é diferente da cobiça, porque cobiça é você querer o que alguém tem. A inveja é um sentimento de tristeza pela alegria do outro. A inveja não é o querer o que ele tem, a inveja é o não querer que ele tenha. A inveja é por que ele tem. Por que ele tem isso? Por que ele conseguiu isso? Deve estar roubando, deve estar fazendo tal coisa, deve estar não sei o quê. E a inveja aqui é colocada como uma ação evidente da obra da carne. Bebedeiras, vícios desenfreados, orgias. Aqui ele dá uma tonalidade de prazer dessa sociedade que já foi falado aqui sobre o prazer, que para a nossa sociedade o prazer é um Deus. A nossa sociedade dá ao prazer uma divindade, um status de divindade. Então, se você não está tendo prazer em estar com os irmãos,
você, né, precisa procurar outro. Se você não está tendo prazer na vida, você precisa morrer, porque o prazer é um Deus. A Natália trouxe aqui dados e informações a respeito do mercado do prazer, de sites pornográficos, do mercado da prostituição. Mas esse é o prazer explícito do sexo, mas o prazer é além do sexo. O prazer é além do sexo. E para nós hoje, o que nós queremos na vida é ter prazer. Que tipo de prazer? Às vezes, eu quero ir para Miami, alugar um carro animal só para andar lá na rodovia, tal coisa, me sentindo num filme hollywoodiano. Isso me dá prazer. Eu quero fazer alguma coisa que eu vi na TV e achei que isso me daria prazer. E aí eu pago qualquer valor para que isso aconteça. O prazer se tornou um Deus. E uma clara e evidente obra do homem que ainda não teve acesso ou que ainda não reconheceu a graça ou que não reconheceu Cristo como seu Salvador. Porque ele vai falar mais abaixo que é impossível você se dizer guiado pelo Espírito Santo e demonstrar essas obras. É impossível nos dominarmos como cristãos, mas na prática cotidiana do dia a dia o que se evidencia são as obras da carne, são as ações humanas. E ontem a gente teve a reunião do UP aqui, que foi muito legal. Quem não veio perdeu, mas a gente teve uma reunião aqui bem bacana. E a Isabelle Ludovico estava falando sobre a confusão que nós temos entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Às vezes nós pensamos uma coisa, sentimos outra e fazemos outra completamente diferente. Estamos bagunçados na nossa interioridade porque falta integralidade para a nossa vida. Então a gente tem o costume de pensar uma coisa, de sentir outra e de fazer outra completamente diferente. Essa bagunça da carne, essa bagunça da produção das obras da nossa vida, que na maioria das vezes apenas evidenciam que nós temos tido pouco contato ou temos tido pouca relação com aquele qual deve ser a nossa meta. Temos tido pouca relação com aquele que é o nosso modelo. Temos tido pouca relação com aquele que disse que haveria de morar em nós. Que haveria de morar em nós. E aí existe um grande conflito de conceitos. Porque na maioria das vezes, nós tratamos o Senhor e achamos que somos tratados por Ele, ou Ele como visitante, ou nós como visitantes. Então nós nos achamos visitantes da casa dele, e por isso a coisa acontece, ou em determinados momentos o achamos visitante na nossa casa, e por isso a coisa acontece. Porém, a relação que a Bíblia está falando, ela vai falar que para você ser fruto, para você poder ter um fruto do Espírito, você precisa estar enxertado na videira descrita lá em João capítulo 15. Ele vai falar assim, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, vocês antes não eram nada, eram ramos secos, e eu peguei vocês e enxertei na videira verdadeira. Eu peguei vocês e dei uma razão para vocês viverem. Eu peguei vocês para que vocês não vivessem mais pelas obras da carne. Eu peguei vocês para que agora vocês, enxertados na videira verdadeira, vocês possam obrigatoriamente produzir um fruto. E o fruto aqui, ele está no singular. O fruto do Espírito é. E aí tem uma questão de termos aqui do hebraico que eu acho interessante, embora tenham várias teses a respeito disso, que é Yehad e Yahid. Que para alguns estudiosos, Yehad quer dizer uma unidade composta. A exemplo da Trindade. É Deus, mas ao mesmo tempo é três. A exemplo de um cacho de uvas. É um cacho de uvas, mas que são várias uvas. E Yahid é a unidade do único. É a unidade, uma caneta é única. É Yahid. Não pertence a nada, nem a ninguém. É única. Mas Yehad dá uma tonalidade de que é uma coisa que tem várias partes, é uma coisa que tem várias... Enfim, você entendeu. É uma coisa que tem várias coisas. Você entendeu o que eu falei? E o fruto aqui é exatamente isso. Porque ao falar do fruto do Espírito,
ele vai falar de várias coisas que é o fruto. Então, se é o fruto, não tem como eu achar que eu vou optar por aquilo que eu quero do fruto. Então, quando ele vai falar do fruto, ele vai falar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O fruto do Espírito é, então assim, eu não tenho como escolher qual dessa parte do fruto que eu quero. Eu não tenho como escolher, eu quero amar, mas eu não quero paciência. Eu quero amar, mas eu não quero domínio próprio. Eu quero amar, mas eu não quero alguma outra coisa. E aí eu separei alguns pontos a respeito do fruto que eu queria compartilhar com vocês. E o primeiro é que o fruto para a árvore é obrigatório. Uma árvore existe para dar fruto. A única coisa que justifica a existência de uma árvore é o seu fruto. E aqui ele faz essa relação que se nós nascemos de novo e se somos controlados, dominados, habitados pelo Espírito Santo, é obrigatório que nós tenhamos fruto. E o fruto é esse aqui. É obrigatório. É impossível você encontrar um cristão que diga que não ama. Ou pelo menos deveria ser. Hoje é possível. Mas deveria ser impossível encontrarmos cristãos que falam assim, eu não amo. Deus me livre. Eu odeio. Na lógica de Cristo, isso é impossível. É impossível encontrarmos cristãos que não têm em si alegria. É impossível encontrarmos cristãos que não tenham em si alegria. É impossível encontrarmos cristãos que não tenham em si paz. É impossível encontrarmos cristãos que não tenham em si paciência. E aqui eu não estou falando que isso é uma relação estanque, ó. Piscou o dedo, aconteceu. É uma relação, é uma produção isso. Porque uma árvore, ao chegar à etapa do fruto, ela tem todo um processo. E o que ele está falando é exatamente isso. Que nós éramos fruto, éramos nada, éramos ninguém, estávamos na inexistência, estávamos na escuridão, e em determinado momento ele nos pegou e enxertou em si, e nós começamos a receber a seiva, e começamos então a ficarmos flexíveis, a ter uma natureza de galho, e então começou a nascer em nós um fruto que é obrigatório. Amor, paz, alegria, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. É impossível, ou pelo menos deveria ser impossível, encontrarmos cristãos e não encontrarmos esse fruto. Encontrarmos pessoas que se dizem habitação do Espírito e não encontrarmos nela fruto. O fruto é obrigatório, não é opcional. O fruto não é opcional. Ah, hoje eu quero amar. Amanhã eu quero paz. Mas paz sem amor. Eu queria só a paz. Depois de amanhã eu quero a paciência. Mas paciência só com aqueles que eu amo. Com aqueles que eu não amo, eu não tenho paciência. E nem quero ter. Eu quero alegria quando a conta está cheia. Quando a conta não está, a tristeza é o meu consolo. Eu quero tal coisa. E aí a nossa cabeça de sociedade pós-moderna compartimenta tudo. Nós compartimentamos tudo. Deus é compartimentado, a igreja é compartimentada, as pessoas são compartimentadas. Então eu gosto da pessoa de uma determinada forma. Então hoje você tem casamentos em que as pessoas moram em casas diferentes. Ela ama, mas não quer ouvir o ronco. Ela ama, mas não quer sentir o cheiro de chulé. Ela ama, mas não quer ver a cozinha bagunçada. Então, ó, fica na sua casa, eu fico na minha. Nós somos casados, somos fiéis, mas eu só quero essa parte. Eu não quero a outra. Nós compartimentamos tudo. Compartimentamos as pessoas, compartimentamos Deus. Então, foi interessante quando a pastora Vera falou da primeira vez aqui. Precisamos entender necessariamente que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo não é alguma outra coisa. O Espírito Santo é Deus, é o mesmo Deus, é a mesma natureza do Pai, é a mesma essência do Filho, é a mesma coisa. Só que na nossa cabeça isso não entra. Então a gente faz como em determinados momentos os católicos fazem com Maria. Maria é uma pessoa
que está ali acima. Então, para quem assistiu o Alto da Compadecida, Maria está acima até mesmo de Jesus. Então Jesus veio e falou assim, não posso fazer nada. O pessoal, peraí, eu sei quem pode. Vou chamar aqui a Maria. Maria resolve a parada aí. Porque a mãe sempre tem poder e tal, ela resolve a parada. A gente compartimenta tudo. Compartimentamos Deus. Compartimentamos a essência de Deus. E aí a gente vive compartimentado com aquilo que Ele tem para nós. Então, o fruto que nós queremos, a gente separa o que nós queremos. Então eu olho para Deus e eu separo dele o que eu quero para determinado momento de necessidade. Hoje eu estou precisando de paciência. Hoje eu estou precisando de tal coisa. Hoje eu estou precisando de outra coisa. E isso é extremamente complicado. Outro ponto, além de que o fruto é obrigatório, é que o fruto, ele é alimento. O fruto não é para você. Então, a ação do Espírito Santo em nós não é para nós mesmos. E isso é uma essência do cristianismo. Porque a partir do momento que ele entra na minha vida, não vivo mais eu não tenho nada mais para mim. O apóstolo Paulo vai dizer lá no livro de Atos, o pessoal com medo, porque ele ia viajar, ia para Jerusalém e falou assim, peraí, eu não tenho em nada, eu tenho a minha vida por preciosa. Eu não vivo para mim mesmo. O fruto não é para nós. Eu quero ter paciência porque eu quero me alimentar da minha paciência. Eu quero me alimentar do meu amor próprio, que é por mim mesmo, para mim mesmo, e tudo por mim, para mim, e é tudo para mim. O fruto aqui que ele está falando é algo que você oferece. Então uma árvore, ela não se aproveita do seu fruto. A árvore, ela não se aproveita do seu fruto. Então esse fruto é para alimentar outros. E quando nós não temos, nós somos semelhantes àquela árvore que Jesus encontrou. A figueira, ele foi lá porque ele estava com fome. E ele vai lá na figueira porque uma árvore, o que a árvore tem que ter? Ela tem que ter fruto. Então ele foi para lá, não foi para ver se ela tinha outra coisa. Ele foi para lá para ver se ela tinha fruto. Quando ele chega lá, não tem nada. Ela não tem nada. Então ela não tem razão de existir. Ela não tem nada. O fruto é alimento. São as pessoas ao nosso redor que vão se alimentar da paciência que o Espírito Santo produz em nós. São as pessoas ao nosso redor que vão se alimentar do amor que o Espírito Santo gera em nós. São as pessoas ao nosso redor que vão experimentar a paz que o Espírito Santo produz em nós. São as pessoas ao nosso redor que vão se aproveitar do domínio próprio que ele produz em nós. O Espírito Santo, ao agir em nós, ele produz um fruto que alimenta muita gente. Alimenta muita gente. E nós perdemos essa relação de alimentar. E aí a gente só quer receber. Então eu olho para as pessoas e falo assim, você tem que ser mais paciente comigo. Ninguém tem paciência comigo, já diria o apóstolo Chaves. Ninguém tem paciência comigo. Ninguém me ama. Ninguém tem domínio próprio comigo. Irmão, tem que ter domínio próprio aí. Beleza, nós queremos nos alimentar do fruto dos outros. Agora, a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela produz algo que nós alimentamos dos outros. Quantas pessoas talvez chegam até nós e têm a mesma situação de Jesus com aquela figueira? Chega até nós faminta, com uma situação complicada, e ao bater na nossa porta nós não temos nada. Ou como diria o Keith Green lá naquela canção dele, nós dizemos, vá em paz, Deus te abençoe. Sleeping the Light, como é que é? Acho que é esse o nome da música. É uma música antiga do Keith Green. Adormecido na luz, só sei ela em português. O Espírito Santo, ele gera em nós um fruto, e esse fruto, ele precisa necessariamente ser um alimento para os outros. Não é para nós gloriarmos do fruto, porque não é nosso. Não é nosso. Não é, como eu amo, vejam o meu amor. Como eu sou paciente, vejam a minha paciência. O fruto é do Espírito. Nós somos apenas varas, como está descrito em João capítulo 15. E o outro ponto que eu queria destacar como último é que o fruto, ele também é uma semente. O fruto é uma semente. E não tem como nós acharmos que estamos semeando o Evangelho sem que o Evangelho em si tenha essa natureza. Sem que o Evangelho em si tenha amor, sem que o Evangelho em si tenha paz, sem que o Evangelho em si tenha alegria. Na maioria das vezes nós estamos semeando um Evangelho
de tristeza, às vezes nós estamos semeando um evangelho de guerra, às vezes nós estamos semeando um evangelho de impaciência, um evangelho de falta de amor, um evangelho de ódio. Não é esse o evangelho, não é esse o fruto que o Espírito gera em nós. O que o Espírito gera em nós, esse fruto, necessariamente ele é uma semente e ele tem essa mesma natureza. A natureza do amor, a natureza da paz, a natureza da paciência, a natureza do domínio próprio. Contra essas coisas, o apóstolo Paulo escreve, não há lei. Contra essas coisas, não tem diz que me diz que. Contra essas coisas, não tem questões, tem fatos. Nós, que somos habitação do Espírito Santo, temos por necessidade que ter frutos. Esses frutos não são nossos. Eles não nascem do nosso esforço. Eles nascem da ação do Espírito Santo na nossa vida. A ação do Espírito Santo na nossa vida é produzir em nós alguém que ama mais. Alguém que ama mais. Ah, mas você já amou bastante. Não, eu preciso amar mais. Ah, mas você já fez bastante. Não. Eu vou fazer mais. Não, mas você agora deixa de ser besta. Não. Eu me entrego mesmo. Ah, mas você está sendo besta. Tô. Vão aproveitar de você. Aí é um defeito de quem está aproveitando. Não meu. A ação do Espírito Santo na nossa vida tem que produzir em nós pessoas pacíficas. Pessoas que cessam as guerras, pois bem-aventurados são os pacificadores. Não pessoas do conflito, não pessoas do embate, da guerra, da discussão, da melhor opinião, da maior razão. O Espírito Santo, por finalidade, ele produz em nós pessoas pacíficas. Ele produz em nós pessoas alegres, apesar das circunstâncias. Ele produz isso em nós. Não é esforço nenhum nosso. É a ação dele que produz isso. Ele produz em nós pessoas que são benignas, pessoas que são bondosas. Pessoas que são bondosas. Como é difícil hoje isso. Bondade tem um preço caro. Eu sou bom com quem me oferece alguma coisa. Ele precisa produzir em nós pessoas que são fiéis. Ontem a Isabela estava falando para a gente, a taxa de divórcio da igreja é a mesma taxa entre as pessoas que não estão nas igrejas. Somos pessoas infiéis nas redes sociais, infiéis na hora que temos amizades, infiéis com as pessoas que nós temos relacionamento, somos infiéis. Lá em Teresina eu vivia falando para o pessoal, em que time que você está jogando hoje? Porque às vezes era difícil eu saber em que time que as pessoas estavam. Porque hoje elas estavam no Corinthians, amanhã elas estavam no Palmeiras. Então assim, hoje ela ama, amanhã ela odeia. Pessoas fiéis são geradas pela ação do Espírito Santo. Pessoas que são amáveis. Pessoas que são amáveis. O quanto às vezes a gente fica feliz quando as pessoas que nos visitam, como os visitantes hoje, chegam e falam assim, puxa, eu me senti amado nessa igreja. Eu fui bem recebido nessa igreja. Eu e a Fernanda, a gente está como Elma, a gente está sem carro. E aí a gente utiliza muito o táxi. E aí a gente percebe a amabilidade das pessoas, né? Tem taxista que a gente entra e ele mal fala oi. Principalmente se a gente atrasar um pouquinho. A gente chama no aplicativo, quando a gente desce ele já está lá. Já ligou a bandeira 2 faz tempo. E aí ele desce e a gente fala, oi, boa tarde. Pra onde é? Aí a gente fala, qual rua? A gente fala. Já outros nos recebem. Hoje um até ofereceu balinha, foi trocando ideia. Quer que muda a rádio? Não sei o quê. Desliga o ar. Enquanto nós nos sentimos bem hoje vindo com aquele taxista. O quanto que as pessoas se sentem bem ao serem recebidas por quem é amável. Oi, tudo bem? Faz bem, eu fazia muita propaganda de São Paulo para Fernanda quando a gente estava no Piauí. Eu falava, a gente ia nos restaurantes em Teresina e o pessoal atendia a gente, né? Senta na loja, o pessoal olha e fala, o que você quer? Aí você fala, vive uma blusa, para você? Tem ali, ó. E aí eu falava para a Fernanda fazer uma propaganda, não, lá em São Paulo, pelo menos o atendimento é bom. Aí a gente chegava no restaurante, o garçom chegava, o que você quer? Uma vez a gente pediu, eu queria
um espetinho e um pão de alho. Tá bom, anotou. Aí saiu, aí passou 40 minutos, eu falei assim, e o pão de alho? Ele olhou, não tem pão. Aí você não avisou? Não, acabou na cozinha. Tá bom. E agora? Não sei. Eu falava, não, em São Paulo o atendimento é melhor. A gente tá numa crise de pessoas amáveis. A gente tá indo nos restaurantes, a mesma coisa. O que foi? É a crise. O pessoal diz que é culpa da Dilma, não sei. O Espírito Santo precisa e necessita de espaço, de liberdade para produzir essa ação em nós. Nós vamos ter momentos aqui que vai falar de oração em línguas, de dons, que eu acho que está todo mundo interessado, eu acho que é mó bacana, todo mundo quer. Eu também quero orar, expulsar demônio, estou igual os discípulos. Senhor, eu quero que eles se submetam, eu quero orar e eles têm que sair. Legal, mas o Espírito Santo também quer produzir em nós o fruto. Ele também quer produzir em nós o fruto. Eu me arrisco a dizer que quem tem o fruto também é cheio do Espírito Santo. Eu me arrisco a dizer que quem tem fruto é cheio do Espírito Santo, porque só Ele, a palavra vai dizer em Romanos no capítulo 5, que é Ele que derrama o amor de Deus nos nossos corações. Eu só posso amar se eu for cheio do Espírito Santo, senão é alguma outra coisa de interesse que não é o amor. O amor verdadeiro, o amor que se entrega sem querer nada em troca, o amor que para a nossa sociedade é besta, é piegas, para Cristo é um amor verdadeiro. Se entregue mesmo que você não receba nada. Esse amor só pode ser gerado por quem é cheio, em quem é cheio do Espírito Santo. Quando eu vejo alguém que ama, eu digo, essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Quando eu vejo uma pessoa bondosa, uma pessoa paciente, raro nos nossos dias, ela é cheia do Espírito Santo. É o fruto do Espírito. Eu queria orar para que Deus, na sua infinita bondade, produzisse em nós o fruto do Espírito. Produzisse em nós o fruto do Espírito, e que ao sermos guiados, como o apóstolo Paulo vai dizer aqui, se vocês forem guiados pelo Espírito, se vocês se dizem cristãos, vocês são guiados pelo Espírito, vocês agora vão ter outro fruto, e não mais as obras da carne. E não mais a ação humana, a mão humana do negócio, o poder humano da decisão, da razão, da discussão. Não mais o poder humano da superação, de quem é melhor, de quem não é. Não mais o problema da inveja, não mais o problema do orgulho, da contenda, da facção. Não mais esse problema. Não mais o problema da superioridade disfarçada de cristianismo. Não mais esse problema, se necessariamente somos cristãos, aliás, se obviamente somos cristãos, necessariamente precisamos ter fruto. Necessariamente precisamos ter fruto. Se não temos, corremos o risco, conforme está descrito em João no capítulo 15, de que aquela árvore que não dá fruto, aquele ramo que não dá fruto, ele corta. Queria eu que essa fosse uma palavra minha, porque você poderia relativizar, mas não é uma palavra minha, é uma palavra de Deus. E aí, diante disso, eu tenho tremor, porque se eu não for paciente, se eu não for amável, se eu não amar, se eu não for pacificador, eu corro o risco de em determinados momentos eu ser cortado. De em determinado momento, naquele tão sonhado dia que a gente fica sonhando e que eu tenho muito medo. Porque os apóstolos, ao dizerem, quando eles citam o ai, na maioria das vezes é o ai de nós. Ai de mim. Porque a Bíblia diz que o juízo começa pela casa de Deus, está descrito lá em Pedro. E se o juízo começa primeiro pela casa de Deus, ai de nós. Porque Ele vai olhar para nós, vai falar assim, e aí? E a gente vai falar assim, eu fiz um monte de coisa aí, Senhor. Aí Ele vai dizer, apartai-vos de mim. A ação que eu queria ter na sua vida era do fruto. A ação da minha habitação na sua vida era fazer você parecido com Cristo. O modelo é Cristo. A ação do Espírito Santo em nós, ao gerar esse fruto, é que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo. Ninguém que se aproximava de Jesus não percebia isso nele. Até Pedro, quando o traiu e encontrou com ele lá quando o galo cantou,
eu fico às vezes imaginando aquele olhar de Jesus para Pedro, porque Pedro não se matou como Judas. Pedro viu naquele olhar de Jesus amor, não acusação. Não falando assim, eu sabia, Pedro, te avisei. Como diria aquela música antiga do Tim Maia, eu bem que te avisei. Eu queria orar. Se o pessoal do louvor puder subir. E o esforço é mínimo para quem está enxertado. Uma criança que nasce, ela cresce. Se ela for alimentada, ela vai crescer. O esforço é mínimo, o esforço é de ir lá e alimentar. Mas a criança em si não tem esforço nenhum, ela cresce. Ela sendo alimentada, ela cresce. Ao sermos enxertados na videira verdadeira, a tese é que nosso esforço seja mínimo para que a gente possa dar fruto. Basta com que a gente deixe as obras da carne. Basta com que a gente deixe que Ele tenha mais conteúdo passando por nós do que nós mesmos. Basta que essa seiva corra por nós. Nunca esqueci uma palavra que o Jamê trouxe aqui, não lembro o ano, mas ele falando sobre o sangue de Cristo, falando sobre o texto de João, que fala que se perdoarmos, se pedimos perdão, o sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo pecado. E ele falava, o sangue não está no ar. Você não vê sangue por aí, você vê sangue no corpo. O sangue está na veia. Então, se o sangue está na veia, é semelhante a essa figura da árvore. A seiva só corre quando se está perto, quando se está junto. Não é algo que passa por Bluetooth. É algo que tem que correr pela proximidade, pela ligação. Então, se nós estamos ligados a Cristo, necessariamente a essência do cristianismo, ela precisa correr. E ao correr, ela precisa gerar em nós o que foi descrito aqui, o fruto. Não acrescentei nada, não busquei os comentários bíblicos. É o que ele disse. E que é a minha angústia. De a cada dia entender que o Espírito Santo quer que eu seja um cara mais paciente. Eu acho que eu tenho melhorado. Eu acho. Mas eu sei que Ele precisa, para aquilo que Ele tem como objetivo para a minha vida, que eu seja mais paciente. Que além da primeira milha, eu tenha disposição de andar a segunda. Ele precisa que eu ame mais, mesmo diante das crueldades da vida. Mesmo diante das decepções que a gente vive, passa, presencia todos os dias. Ele precisa que nós amemos mais. Ele olha para a gente e fala assim, não está bom ainda, ama mais. Deixa correr mais o meu espírito na sua vida, que você vai amar mais. Você vai odiar menos. Você vai odiar menos. Deixe que o meu espírito corra na sua vida. Você vai amar mais. Se o meu espírito correr na sua vida, você vai conseguir ser mais bondoso. Você vai conseguir ser mais paciente. Mas para isso, essa seiva poderosa precisa correr na nossa vida. E para isso nós precisamos estar ligados a Ele. Ligados a Ele. Você poderia ficar de pé no seu lugar? Quem pode? Quem não pode, pode ficar sentado, de joelhos, plantar bananeira. O formato é o de menos. O importante é que essa seiva poderosa do Espírito Santo corra nas nossas veias. Corra nas nossas veias. E que Ele produza em nós o fruto. O fruto que é obrigatório a todos aqueles que nasceram de novo. O fruto do Espírito. Renunciando todas as obras da carne.
renunciando todos os nossos sentimentos corrompidos, renunciando toda a maldade que nos rodeia, renunciando toda a inveja, toda a discórdia, e deixando esse poder, deixando esse amor correr nas nossas veias e nas nossas relações, ser transmitido, e as pessoas olharem e falarem assim: poxa, obrigado porque você me abraçou, obrigado porque quando ninguém acreditava você acreditou, obrigado porque você me acolheu, obrigado porque você teve paciência, que você me ouviu. Você ficou 12 horas me ouvindo, você ficou 15 horas, você ficou 10 minutos. Obrigado porque você teve paciência no momento da minha ira. Esse é o fruto. Só o Espírito Santo pode gerar isso em nós, e eu creio que é a vontade dele gerar isso em nós. Senhor, em nome de Jesus, Pai, oramos para que o Teu Espírito Santo corra hoje aqui entre nós, que não haja nenhum tipo de impedimento burocrático ou de regra, ou de pessoas como Paulo estava enfrentando na Galácia, os judaizantes que tinham uma série de questões com relação ao ritual, e que se esqueciam que a ação do Teu Espírito flui e tem por necessidade gerar um fruto em nós. Sejamos nessa noite, Pai, engravidados desse fruto, engravidados desse fruto, para que a gente ame mais. Oh Deus, coloca mais amor no nosso coração. Coloca mais amor no nosso coração, Senhor. Coloque mais paciência, Senhor, nas nossas vidas. Precisamos necessariamente de sermos mais pacientes, Senhor. Precisamos, Senhor. Nós estamos cada vez mais intolerantes na nossa vida, no nosso dia a dia, Senhor. Somos cada vez mais seletivos, cada vez mais excludentes. Precisamos da paciência para caminharmos juntos. Nos dá paciência para suportarmos uns aos outros em amor, Senhor. Nos dá a paciência, Pai, flua, para que a paciência seja um fruto Teu na nossa vida. Precisamos ser cheios do Teu Espírito, Senhor. Precisamos necessariamente sermos cheios do Teu Espírito. Olhando para esse texto, eu penso na necessidade urgente de sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Olhando para esse texto, eu percebo a necessidade que eu tenho de ser cheio do Teu Espírito, Senhor. De ter mais da Tua vida na minha vida, Senhor. De ter mais do Senhor em mim, Senhor. Conforme em vários momentos nós cantamos aqui, mais de Ti, mas na nossa vida cotidiana é mais de nós, mais das nossas vontades, mais dos nossos desejos, mais das nossas opiniões, das nossas razões. Oramos hoje aqui, Pai, para que a Tua palavra confronte mesmo o nosso coração. Confronte mesmo o nosso coração, Senhor. E que aquilo que talvez tenha sido pronunciado por exagero, ou talvez pronunciado por qualquer intenção humana, seja desfeito, para que apenas a voz do Teu Espírito prevaleça nas nossas vidas e nos faça necessariamente amarmos mais, termos mais paciência, sermos cheios do Teu Espírito, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Que o Teu Espírito Santo flua na nossa vida. E que geremos o fruto do Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus.